considerando que nós podemos ter pessoas com algum tipo de deficiência visual. Georgette, uma mulher preta, carioca, cabelo curto, preto, uso óculos, brincos, estou com uma blusa branca e ao fundo tem uma parede branca. Com relação ao tema, estamos todos em uma mesma direção. Se estamos aqui agora nos vendo, é porque estamos todos compactuando de um mesmo propósito. E estamos conscientes que essa trajetória exige o empenho de cada um de nós na aplicação de nossas melhores competências. Nós estamos conscientes também, pois sabemos da nossa interdependência, nós valorizamos os indivíduos e as suas especificidades. Sabemos que se um elo dessa corrente for subutilizado, os demais não têm propósito de avançar em valores alinhados à dignidade do ser humano. Na minha trajetória profissional e pessoal, percebo que chegou o momento tão aguardado por todos, que é o da conciliação pelo entendimento de algo muito simples, mas que, por vezes, foge da nossa convivência, que é reconhecer que fomos orientados por um conteúdo de ensino que privilegiou a informação de demérito de uns e superioridade de outros. Para os primeiros, um passivo que se alarga a cada dia, e aos segundos, um patrimônio positivo, qual são acrescidos privilégios a cada dia também. Por que nós acreditamos que o momento é agora? Porque nós, pessoas pretas, não somos minoria. Nós somos 57% da população brasileira. Nós estamos sendo tratados como minoria, mas não somos minoria. E manter 57% da população excluída à margem das mesmas possibilidades da verdadeira minoria, que são as pessoas não negras, é, no mínimo, querer perder oportunidades de crescimento econômico e desenvolvimento social. Com certeza não é isso que queremos, e por isto tenho certeza que a hora da tomada de consciência por todos, principalmente daqueles não negros, é agora. Já passamos a era do poder e do ódio, com a escravização de milhões de pessoas pretas por séculos. Escravização que precisou ser justificada com justificativas odiosas. Estamos na era de medo. O medo por parte de alguns da perda do poder e da dominação, pois é evidente que o acesso ao saber está formando gerações que não se curvarão mais, simplesmente porque não há motivo para tal. O momento é o do olhar para frente sem arrogância, usar comunicação não violenta e ensinar as pessoas que elas também podem amar aqueles aos quais elas aprenderam a odiar. Sigamos. Ótimo, Georgette. Maravilhosa, maravilhosa sua fala inicial. Maravilhosa. Obrigada. Quero passar a palavra aqui na sequência à Mônica. Por favor, Mônica. O microfone está fechado, Mônica. Bom dia a todos e a todas. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a CIRP, cumprimento os meus companheiros de painel, Georgette e David, e agradeço em especial o Oswaldo, né, por esse convite e essa oportunidade de estarmos aqui. Meu nome é Mônica Abrantes, sou professora de física, e nos últimos tempos, né, especificamente, a gente tem se dedicado mais a essa discussão sobre as questões étnico-raciais e também sobre as questões de gênero. E entendo que essas questões elas vão se interligando, né, na nossa sociedade, infelizmente, de um modo perverso, né? Quando a gente faz um recorte racial sobre muitos aspectos, a gente vai ver o problema que a gente tem relacionado à questão, por exemplo, das mulheres negras. Quando a gente pensa em outros aspectos da própria sexualidade, como orientação sexual, a gente vai ter problemas quando a gente pensa nas pessoas LGBTQI+, negras. Então, todos esses aspectos eles vão se interligando.
Mas gostaria, né, então, de falar da importância, né, e destacar a necessidade, né, desse painel e dessa temática, né, da gente pensar na igualdade racial no mercado de trabalho. Quando a gente pensa na questão do trabalho e do mercado de trabalho, a gente está pensando muito mais além do que só o sustento, né? O trabalho, ele tem uma coisa que é prática, né, que é operacional mesmo, que a gente trabalha para se sustentar, mas o trabalho ele também está relacionado com transformação de realidade, está relacionado com realização, está relacionado com uma mudança, com uma parte de satisfação da gente. E veja que no sistema em que a gente vive, ou na forma como a gente tem caminhado, tanto a questão do próprio sustento, quanto toda essa questão relacionada a gente pensar na transformação, na realização, devido a uma série de fatores que tem precarizado o trabalho, tem sido prejudicado também. E quando a gente olha tanto nessa questão da quantidade, da possibilidade de sustento e da precarização, a gente vai encontrar a população negra sendo mais fortemente atingida. Tanto o Oswaldo como o Georgette trouxeram os nossos números, não tem sentido a gente falar de minoria quando somos certamente mais de 50%, 54, 56, 57%, somos mais de 50% certamente, então não somos minoria. E importante também a gente falar que quando a gente está falando de ter uma parcela da população afastada, por exemplo, das condições, de boas condições e de uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho, perde certamente essa população, mas perde certamente o nosso país. Né? Nós temos uma parcela de talento, de pessoas que têm todas as condições de estarem envolvidas com um trabalho de transformação, de realização e, claro, de manutenção do seu próprio sustento, que estão sendo deixadas fora. Então, há uma preocupação, sim, com essa suposta minoria que não é minoria, mas há uma preocupação mais global com o nosso país, que é de todo mundo. E, nesse sentido, precisa, sim, estar sendo tanto atendendo quanto também sendo usufruído por toda essa população. Muito importante a gente pensar nesse momento, em que pese o mês de novembro, às vezes a gente reclama um pouquinho, porque fala, puxa vida, todas as ações são em novembro, mas novembro acabou virando um momento especial. Então, eu acredito que isso é importante, a gente ter um momento em que a gente discuta essas coisas com mais força, com mais frequência, e o nosso desejo é que essa discussão concentrada nesse momento de feriado, ela possa se estender durante todo o ano, durante todos os espaços que a gente tem estado. Outra coisa que a gente tem que também ver desse momento são os fatos, né? Certamente nós temos avançado em alguma direção, mas a cada dia os dados têm mostrado para a gente mais problemas. Hoje, por exemplo, nós já fomos surpreendidos com a notícia de um homem que foi morto em circunstâncias que eu não conheço muito bem, porque vi a manchete, mas num supermercado. Mas um homem negro, né? E quando a gente vê esses dados em relação à morte de jovens negros, eles são assustadores. Nós precisamos ficar assustados com isso. Então, eu parabenizo e fico feliz de estar aqui quando a gente vai tentar fazer uma junção, uma discussão sobre essa questão da igualdade racial e sobre o mercado de trabalho. Ambos tão importantes para o nosso país, ambos tão decisivos para que a gente possa ter um desenvolvimento maior e melhor para todos. E aí eu já estou falando de brancos e não brancos, negros e não negros. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Belíssima introdução aqui. Acho que ajuda a pavimentar também toda essa discussão que nós teremos ao longo desse nosso painel. David, as suas considerações iniciais, por favor, meu caro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o David e eu adorei a ideia da Georgette ali. Então, eu sou um homem branco, numa sala também com fundo branco, camiseta preta, e justamente eu comecei com essa expressão de homem branco porque deve causar estranheza, né? Num painel sobre o mês da consciência negra, ter um homem branco, hétero,
um empresário aqui falando sobre isso, sobre esse assunto, mas eu vou também contextualizar um pouco também do convite, para que fique claro o porquê que isso tudo aconteceu. Há mais ou menos alguns meses, sei lá, uns 3 meses passados, aqui na agência nós fizemos um convite ao Oswaldo, à Mônica, e para a Daisy também, para batermos um papo a respeito sobre racismo em um programa que a gente chama de Sem Edição. É um programa que hoje está disponível no YouTube, e nós fizemos esse convite justamente para que o nosso mercado de comunicação pudesse entender um pouquinho melhor sobre o assunto racismo. Afinal, eu não sou um preto, a Flaviana aqui na agência não é preta, e a gente pouco sabia profundamente sobre esse assunto, não que hoje a gente saiba. E aí, nesse bate-papo, né, antes mesmo do bate-papo, a gente começou a entender um pouquinho mais sobre toda essa causa em si, porque uma coisa que era verdade, e a gente acreditava muito nisso, e o Oswaldo, Mônica, sentiram isso na nossa fala também, nós, apesar de não nos entendermos como racistas, não nos enxergarmos como racistas, durante vários pontos na nossa gestão, a gente comete sim racismo. E aí a gente atrapalha toda a causa, não olhando para pequenos detalhes. E é sobre esses detalhes que provavelmente a gente vai falar hoje também, para trazer um pouco de com a luz, né, a esses detalhes que favorecem o racismo, que nutre essa cultura que não faz muito sentido em pleno século XXI, mas é importante. A questão nesse momento não é só que a gente não quer mais favorecer o racismo, a gente também não quer ser racista, a gente não quer ser uma classe racista, independente de qual seja, e a gente fala muito sobre a questão do preto hoje que está em voga, mas por conta do mês da consciência negra que a gente está tratando esse assunto aqui, mas a gente vem falando sobre isso, principalmente na agência, sobre várias outras questões, LGBT e tudo mais, que a gente precisa também trazer à luz, tá? Então, são assuntos que a gente vem conversando, a gente vem debatendo junto com o Oswaldo, com Mônica, com Daisy, há um tempo já, e a gente se descobriu nesse caminho, nessa jornada junto a eles, que sim, a gente, apesar de não acreditar e apesar de a gente não querer acreditar, a gente sim ainda carregava com a gente atitudes racistas, e por isso a gente está aqui, até mesmo para aprender muito mais com vocês do que para ensinar alguma coisa. David, muito legal, o aprendizado conjunto e, na minha opinião, uma alavanca para que nós realmente possamos entender essa fratura na nossa sociedade. Eu tenho observado aqui os integrantes desse painel e nós temos um conjunto muito grande de líderes aqui presentes, né? Pessoas que são responsáveis pela transformação da sua aldeia. Então, eu gostaria de endereçar a Georgette uma pergunta explorando um pouco esse aspecto da liderança e fazendo uma citação aqui, Georgette, e a vocês que participam do painel. A fala é a seguinte: queremos uma Avon tão diversa quanto o Brasil, pois a subrepresentação de mulheres e homens negros não só desperdiça talentos, mas renuncia a perspectivas diferentes que contribuem para ampliar nossa capacidade de inovar. Faço um parênteses aqui meu, que foi basicamente o início da tua fala, Georgette. Fecha parênteses, ampliar nossa competitividade e conexão com nossos clientes. Essa é uma afirmação do Daniel Silveira, o presidente da Avon Brasil. Georgette, eu te pergunto, as lideranças empresariais já despertaram para a urgência da transformação do mercado de trabalho sob a ótica da diversidade e inclusão? E qual é a sua importância? Qual é a importância da liderança nesses processos transformacionais, Georgette? Oswaldo, eu posso dizer a você, não com plena convicção, mas parte das lideranças, sim. Nós não temos ainda essa questão assimilada e aceita pela maioria das lideranças. Inclusive, pesquisas
recentes mostram isso. Nós temos tido exemplos de empresas que se uniram por a Rede Brasil do Pacto Global e os seus respectivos CEOs, né? Então, essas empresas, elas pedem que o mundo nunca mais volte ao normal. Então, são exemplos de empresas que realmente já mudaram o seu pensamento. E esse não volte ao normal, inclusive o movimento é #NãoVolte, né? Eliminar o uso de combustíveis fósseis, certo? Reduzir o máximo o uso de plásticos, incrementar iniciativas verdes e, o que nos diz respeito, combater as desigualdades sociais. E quando nós falamos nas desigualdades sociais, basta buscar as pesquisas do IBGE e outras fontes confiáveis que essa desigualdade social tem cor, ela é preta. Nós temos também um movimento de empresas signatárias do Pacto Global da ONU, Ideia Sustentável, Plataforma Liderança com Valores. Essas empresas, elas estão focando lideranças mais empáticas, porque elas têm essa lucidez de entender que os líderes não foram preparados para ser empáticos. Ou seja, o que é ser empático? Não é nada mecânico. O ser empático envolve conhecimento do outro e a sua vontade de realmente entender o que o outro sente, como o outro sente e por quê. Mas você nunca vai sentir a dor real do outro. Então, esse líder empático ele precisa ser um cuidador. Durante a pandemia, nós vimos a dificuldade das pessoas perceberem como era o dia a dia dos seus funcionários, dos seus empregados. E a pandemia trouxe isso à tona. Então, como é ser um líder empático, conhecer a realidade do outro, ser um cuidador, que é estar atento e escutar as pessoas e ser ecocêntrico, não mais egocêntrico. Então, essa definição do esperado, eu acho que ela mostra a vontade dos CEOs. Quando eu falo CEOs, são os representantes das empresas. Mas quantas são? Poucas dezenas. Então, essa é a questão, né? Então, a importância da liderança ela é vital por causa do exemplo. Não adianta as organizações terem políticas, normas, procedimentos, ter uma governança escrita se esses princípios não estiverem firmemente enraizados na mente e no coração das lideranças em todos os níveis. É aquela história de ter um discurso e ter uma fala e ter um comportamento compatível. Os dois têm que estarem compatíveis, porque às vezes é muito comum você visitar site das empresas e lá você vê, né, o negócio, visão, missão, valores. Quando você vai à empresa, você vê que aquela realidade ainda precisa ser revisitada, né? Então, a liderança inclusiva, ela precisa ser preparada, porque nós, se nós olharmos um pouquinho para anos ou décadas atrás, as lideranças eram contratadas para gerenciar processos. Ninguém lhes avisava que esses processos dependem de pessoas diversas. Então, aqui não cabe nunca identificar a culpa. Eu, inclusive, sou contra a teoria da culpa. Sou contra o certo e o errado. Acho o errado. Eu acho que nós temos que conviver com o certo e errado, porque é essa dicotomia que vai fazer com que nós estejamos sempre buscando ser melhores. E as lideranças não foram preparadas historicamente para lidar com gente, e sim para pensar processos e pensar resultados. Nós, ultimamente, estamos revisitando muitos saberes, muitos conhecimentos, e muitos líderes estão, inclusive, buscando a sua melhoria de forma autônoma. Agora, precisaríamos ter o mundo acadêmico rapidamente realinhando os seus conteúdos, considerando diversidade. Diversidade tem que ser um item que perspasse todos os outros saberes
do mundo acadêmico, para que, quando nós tenhamos alguém, um administrador de empresa, um economista, que vá ser um líder na empresa, ele já esteja familiarizado com essas questões. Sensacional, Georgette. Esse é um processo de aprendizado, né? Na medida em que você citou, e muito bem, a capacitação gerencial para processos, no momento no qual nós estamos interligando outros processos, adicionando outros elementos, essa liderança realmente necessita voltar-se para a questão das pessoas e a sua diversidade, entendida como elementos constituintes de processos que levam fundamentalmente à inovação, entre outras coisas, né? E nesse aspecto, David, você como executivo, né, qual o papel você acha que deve desempenhar para influenciar essa transformação do perfil da liderança? Oswaldo, eu acho que o primeiro passo de toda essa jornada para nós líderes é o reconhecimento de que a nossa organização, independente do tamanho que ela pode e provavelmente é racista. Ela tem processos que sejam internos ou externos, de contratação ou não, racistas. A gente falou sobre isso no episódio do Sem Edição, e eu volto a falar sobre isso porque, na minha opinião, o primeiro passo é, de fato, a gente se reconhecer como falhos no combate mesmo, não só na identificação de atividades racistas dentro da nossa organização. Um exemplo disso, que a gente conversou, inclusive naquele episódio, é o nosso processo seletivo. Apesar de existir, sim, uma assessoria de RH que nos ajuda na contratação, durante a minha área, para quem, eu acabei na minha apresentação não citando o nome da minha empresa, mas eu trabalho na agência Prospecta, nesse processo, nós hoje somos 65 pessoas, e a minha área é uma área que demanda de pessoas com uma qualificação específica, e é muito difícil achar essas qualificações no mercado. Então, a gente vem formando essas pessoas internamente. E naquele momento, naquele episódio, eu consegui enxergar que o meu processo seletivo, que eu não fazia distinção entre preto e branco, mas eu fazia um processo seletivo por indicação. E branco, geralmente, tem um círculo de amizade branco. E automaticamente eu excluía do meu processo seletivo possíveis pretos ou pessoas de alguma outra classe, enfim, que não era relacionada aos meus funcionários. Então, imaginem que esse tipo de atitude, olha como é pequeno, né, para mim, como gestor, e eu acho, na minha cabeça, estava fazendo correto, né, porque eu priorizo as pessoas que fazem sentido para os meus colaboradores, ao mesmo tempo eu estava excluindo uma população, uma classe, não só pretos, tá? A gente fala de todas as outras classes nesse caso, mas pretos estavam sendo desmerecidos nesse processo. Naquele momento também, entendendo sobre um pouco mais sobre o racismo estrutural, sobre as faltas de oportunidade e tudo mais, me fez pensar o seguinte: a falta do assunto racismo em qualquer esfera, na formação dos líderes, é nítida. Você não vê hoje cursos formando líderes, formando bons gestores, e não digo de faculdade, eu digo de formações continuadas, tá? Inclusive de pós-graduação e formações de cursos livres. Não existe o item racismo, não tem esse tipo de abordagem. O que faz com que esse líder saia assim formado com soft skills, com habilidades de relacionamento e de gestão incríveis, mas continua sendo racista, né? Então, assim, essa na minha concepção é a base. Para quem está sendo formado, a busca por conteúdo é muito difícil, porque digo isso porque quando eu fui fazer toda aquela pesquisa antes daquele nosso episódio, eu fui tentar me entender mais sobre esse tema, né? Porque para identificar o quão racista eu era, mesmo sem querer,
né? E eu percebi que também que o volume de conteúdo produzido explicando o tema para esse mercado, para líderes e para gestores e para empresários de forma geral, também não é tão grande. Então, a falta de... E aí, lógico, eu saí dessa esfera e fui procurar conteúdo mais denso, mais profundo a respeito do assunto. Então, mas eu tive que ir em busca disso. Então, imagina que hoje o empresário, ele tem tantas coisinhas para rodar que não é uma das coisas que estão no radar dele o tema racismo. Então, esse, na minha opinião, esse é um conjunto de problemas. Formação e hoje o reconhecimento dessa mulher, desse empresário, como sendo, tendo uma organização racista ou ele mesmo tendo comportamentos e atitudes racistas, mesmo sem querer. Legal, David. Você mencionou essa questão da formação, né? O que me remete aqui, mas antes eu estou vendo que a Mônica está com a mãozinha levantada aí, Mônica, você quer comentar? Por favor. Não, eu gostaria de fazer um comentário de um outro lugar, né? Porque eu sou aqui toda a escola, da universidade, então, se vocês me permitem, queria só comentar, concordando plenamente com vocês, e até trazendo esse outro exemplo, que mesmo quando, por exemplo, a gente pensa na escola, a questão da liderança, o diretor da escola, né, quem está na coordenação, é fundamental, né? O diretor da escola, ele dá o tom para a escola, né? Ele pode não estar ali, né, em todas as salas, em todo momento, mas é muito claro, muito óbvio como ele dá esse tom. Então, só gostaria de ressaltar essa questão da importância da liderança e que reforça na empresa, e mesmo quando a gente pensa na escola, que ainda que em alguns aspectos pode ser considerada tendo aspectos de empresa, é um outro ambiente, mas isso é muito forte. Queria também só fazer um comentário que eu vi há algum tempo atrás, uma pesquisa que eu fiquei muito impressionada, que ela falava a respeito da relação entre diversidade e a questão de lucros, que empresas que havia uma relação entre ter essa questão mais diversa, ter uma diversidade no seu quadro, isso significava estar num quartil, né, de empresas mais lucrativas, né? Então, acho que perceber isso, saber isso, né, também é muito importante e passa, como Georgette disse tão brilhantemente, David também, por essa ideia de poder olhar para os problemas da empresa, para os problemas que a gente tem, para o convívio, de uma forma melhor. Eu gosto de dizer o seguinte, bom seria que a gente pensasse nessa diversidade, não apenas porque é pouco, né, mas pela questão humana, né? Porque somos todos seres humanos, porque nós não podemos ter isso. Mas ainda que a gente não pense só nisso, quando a gente vai pensar também nas questões da lucratividade, a gente tem visto que ser diverso, estar com um grupo diverso, é também muito importante. Georgette mencionou, o David também mencionou a questão da formação, né? Que me leva a pedir a você uma consideração seguinte, a respeito do seguinte: embora nós estejamos experimentando um aumento no número de negros e negras nas universidades, a distribuição dessas pessoas nos cursos ainda não é homogênea. Por exemplo, o mesmo percentual de negros, o mesmo percentual total de negros nas universidades não está refletido nos cursos de medicina, engenharia, por exemplo. Esse é um fator que contribui para que existam menos empreendedores negros de sucesso. E também, pensando aqui uma outra pergunta, você acha que a política de cotas vem sendo capaz de reverter essa situação, Mônica? Sem sombra de dúvidas. Só que tem essa resposta é sim, né? Ela tem revertido. Agora, eu penso que ela não faz, né, no ritmo, talvez, que a gente gostaria. Mas, por quê?
Os processos educativos são assim, são processos mais lentos, são os processos de formação, a gente não investe na questão de formação hoje para obter esse resultado amanhã. E, às vezes, isso dá uma certa, né, angústia na gente, mas a gente precisa entender isso, os processos de formação, eles são dessa linha. Veja, a questão das cotas, ela é fundamental, mas já vou colocando um outro problema. Quando a gente pensa na pessoa que entra na universidade, por exemplo, o segundo aspecto que é fundamental é a permanência. Mas, é claro, não dá para eu falar de permanência sem falar em entrada. Então, diria que o nosso foco agora é realmente pensar na questão da entrada. Então, essas cotas, elas são fundamentais. Outra coisa, nós já temos pesquisas, né, trabalhos falando do aspecto positivo das cotas. Nós tivemos durante um tempo algumas pessoas, infelizmente, dizendo mas se colocar cotas, o aluno vai baixar a nota da universidade, ele não vai conseguir acompanhar o curso, ele depois vai ser um profissional menos qualificado. E isso não é verdade. Nós já temos cotas, dados e números o suficiente para dizer a nota não baixou de modo significativo. Tivemos uma diferença, mas se a gente pega, por exemplo, essa diferença em outros espaços, a gente tem também. Os alunos, né, as notas dos alunos não foram menores do que os alunos não cotistas. O aproveitamento deles não foi menor. A evasão dos alunos cotistas, ela é inclusive menor do que a evasão dos alunos não cotistas. E quando a gente vai para as pesquisas que vão ver o mercado de trabalho, você não tem diferenças significativas entre cotistas e não cotistas. Você vai ter diferença em relação a cursos e coisas dessa natureza, mas não em relação à questão dele ser cotista ou não. Agora, obviamente, uma coisa, as cotas, elas são uma ação afirmativa. O que significa isso? Por definição, ela tem um tempo determinado. Ela está atuando agora para que a gente corrija. Ela é uma ação de reparação, né? É isso que a gente briga, para que daqui a algum tempo isso não seja mais necessário, né? Mas o que aconteceu? Eu tinha, antes das cotas, aproximadamente 8% de negros nas universidades. Esse número vai para mais de 20% num primeiro momento. Então, você tem uma atuação, um resultado muito importante e que realmente vai mudar de novo a cara da nossa sociedade. É importante, Georgette disse isso também, quando eu tenho essa questão da formação, eu vou ter mais empresários negros, sim, eu vou ter mais juízes negros, eu vou ter a possibilidade de ter professores negros, eu vou ter a possibilidade de ter médicos negros, e assim sucessivamente, professores e tudo mais. Agora, também, a gente sempre lembra da questão da formação, e ela realmente é muito importante, não dá para a gente falar tanto de empresas, de país, de tudo sem formação, mas não adianta também a gente querer colocar todo o peso ali, né? Paulo Freire falava uma coisa muito interessante, ele falava, olha, a educação não faz a transformação sozinha, entretanto, não há transformação sem a educação. Então, acho que vai bem nessa linha. Por exemplo, né, as condições, quando eu digo de permanência e até de futuras, elas também têm uma relação social, não é? Vou dar um exemplo assim, o rapaz que se forma na administração de empresas e, por exemplo, não só esse caso, tem as condições de, por exemplo, atuar na empresa da família, é diferente daquele que vai se formar e não tem essa condição. Ou o menino que se forma dentista e tem as condições, por exemplo, de atuar no consultório do pai, da irmã, que já tem essas possibilidades. De novo, é importante que ele se forme? Mas essas outras condições também vão servindo para que seja uma diferença, né? e um impedimento para que as coisas fluam tão rápido como a gente gostaria. Infelizmente, ainda hoje, muitos de nós somos os primeiros formados das nossas famílias, né? Então, de novo, da mesma forma que as cotas têm um tempo para chegar, também na sociedade, essas gerações, né, que vão tendo formados e permitindo que esse arcabouço no geral, né, para que se possa se desenvolver,
também demora um tempo. Muito legal, Mônica. Ótimas colocações. Esse binômio, né? Mercado de trabalho, universidade, formação, de forma alguma deve ser desconsiderado. Eu vi que a Georgette levantou a mãozinha ali. Antes de passar a palavra para ela, eu só quero mencionar a vocês que eu coloquei aí no nosso chat uma referência do site da McKinsey, que a Mônica citou, aquela pesquisa da correlação entre diversidade e lucratividade em alguns aspectos. A McKinsey fez uma atualização da pesquisa agora em julho de 2020, com um olhar de América Latina. Eu convido todos vocês a darem uma olhada nessa pesquisa da McKinsey, que é uma pesquisa que já vem há anos, realmente muito famosa, e nos dá uma série de insights a respeito dessa questão no mercado de trabalho, vis-à-vis a diversidade. Georgette, por favor, você está com a mãozinha levantada, aí seu comentário. É rápido. É sobre justamente esse aspecto que você está falando agora. É a questão dos dados. Então, os dados mostram uma evidência há anos, e a referência entre as muitas é a McKinsey. Agora, o que está acontecendo? As pessoas que têm o poder de decisão tomam conhecimento desses dados, e se tomam, eles consideram que esses dados realmente merecem ser levados em consideração? Parece que não, porque nós temos pesquisas já há 10, 15 anos, e elas mostram sempre uma progressão positiva dos impactos da diversidade na lucratividade, no market share, etc. e tal. Então, eu fico pensando o seguinte, existe um outro ponto, que é negar a evidência. E nessa negação da evidência, eu vou trazer aqui uma frase: a carne mais barata é a carne negra. Essa música maravilhosa, A Carne, ela tem essa frase logo no início. Então, só para lembrar rapidamente, vou tentar ser muito rápida, quando éramos escravizados, valiam mais aqueles negros, aquelas peças que tinham dentes, que tinham braços fortes, canelas finas. Então, essas peças pretas, elas não eram excluídas, elas eram incluídas no mercado. 500 anos após, hoje, nós estamos, parece que, voltando à precificação da pessoa preta. Então, inclua, porque dá resultado. É óbvio que todo investimento tem que gerar retorno. Então, para mim, esse assunto já está vencido. Agora, por que somente nós, pessoas pretas, é que temos que demonstrar o quanto de resultado nós geramos? Então, pessoa não tem preço. Pessoa tem dignidade. Se nós começarmos a valorizar muito a precificação das pessoas pretas, nós vamos perder ainda mais a nossa dignidade. É só esse lembrete. Muito legal, muito legal. Essa questão da avaliação da pessoa como ativo, você citou um aspecto interessante, né? E foi muito comum já há 400, 500 anos, de certa maneira está voltando, obrigando que muitas pessoas tenham que, a cada momento, a cada minuto, se provar valorosa ou valoroso no mercado tão competitivo como nós vivemos. E você também citou a questão da... Será que diante de essa enormidade de informações, dados, esses dados realmente chegam a quem de direito? E quando chegam, são devidamente avaliados? E aí eu quero introduzir uma questão, direcionando aqui para a Mônica, o caso de que eu, por exemplo, eu sou um empresário, e quando eu constituí a minha empresa, diga-se de passagem, um processo ultra convidativo, simples e fugaz aqui no Brasil, né? Eu não tive que responder qual era a minha cor em nenhuma parte desse processo, nem eu, nem ninguém. Dessa forma, na minha opinião, é impraticável realizar um estudo real a respeito
dos empresários e das empresárias, negros e negras, nas empresas e também no setor público, né? Então, a falta desses dados demográficos confiáveis deve dificultar enormemente a implantação de políticas públicas e privadas, né, Mônica? Você pode comentar um pouco a importância de termos maior precisão no conjunto das informações demográficas? Sem sombra de dúvida, Oswaldo, essa é uma necessidade muito grande, né? Eu me lembro, então, de uma fala, né, de Marx, que ele diz o seguinte: se as coisas fossem como se parecem, a gente não precisava de ciências, né? É justamente porque a gente precisa de dados, porque a gente precisa de uma análise melhor da nossa realidade e não aquele nosso sentido mais próximo, né, do que a gente tem, ou essa observação pelo sentido, que isso é fundamental, né? Então a gente precisa mesmo. Infelizmente, eu acho que a gente está vivendo nesse nosso momento algumas coisas. Você trouxe esse exemplo das empresas, essa discussão sobre como tratar a pessoa em termos de você usou um termo, me perdoe que eu não sei direito, mas um retorno, né? Mas você vê, nós estamos passando por algumas coisas muito assustadoras, né? Tem gente, né, querendo discutir terra plana, né? Então, essas questões da ciência, né, e da ciência e dos dados e das evidências, e como o Georgette também disse em relação, né, essas pesquisas são feitas e como é que elas são lidas, e você mesmo disse, chegam até as pessoas, e quando chegam, esse movimento de um certo negacionismo, de um questionamento, impõe para a gente um momento muito complicado, né? Porque se você não está trabalhando com os dados científicos, você está trabalhando com o seu próprio sentido e com o seu achismo, né? E embora a ciência, por definição, ela possa, assim, ela é dinâmica, ela está sendo questionada o tempo inteiro, ela é, sim, o melhor conhecimento que a gente tem hoje, né? Amanhã podemos mudar? Certamente vamos. Mudamos nos últimos anos, estamos mudando constantemente. Então, a ideia de falar assim, mas antes pensava diferente, é isso mesmo. A ciência não é dogmática, por definição. Ela é questionável, eu tenho que poder reproduzir, por isso que a gente publica, não é? Para justamente esses dados tanto serem reproduzidos, repensados, como questionados também, né? Agora, isso, voltando, né, mas né, ainda nessa linha da questão dos dados, é isso mesmo. Por exemplo, em 2013, o currículo Lattes passa a colocar no cadastro, então o currículo Lattes é um currículo, né, dos pesquisadores de ciências do Brasil. Ele, a partir de 2013, até 2013, não tinha os dados de gênero e raça, né? Então, se você tinha uma percepção sobre como era a ciência no Brasil em termos de gênero e raça, quando você pega os dados agora desses números, aí você pega e muda. Você fala assim, olha, há carreiras que são predominantemente femininas, há carreiras que são predominantemente masculinas, as carreiras mais prestigiadas são masculinas. Enfim, você começa a ter dados, né? Fora um número grande de pessoas ainda que também não informam, né? Mas que também o dado não informar é revelador dessa ideia, né? De falar, não, é ciência, não, eu não estou ligando para isso. E que também não é verdade. Eu fui num evento de uma sociedade em que um professor estava fazendo justamente uma palestra sobre questões de gênero e raça na ciência, mais especificamente na física. E um dos comentários, né, era uma palestra virtual também, a pessoa falava ironicamente, o que isso tem? Com essa discussão nós vamos ganhar o prêmio Nobel, né? Por que isso tem a ver com o prêmio Nobel? E aí eu quero dizer o seguinte, tem tudo a ver com o prêmio Nobel, né? Quando eu pego uma parcela, mais da metade da população, não é? E não me preocupo que ela não está tendo um acesso à ciência, à formação, a um estudo de qualidade, eu estou jogando fora um aquário enorme, onde, por exemplo, pensar em prêmio Nobel, eu estou me perdendo. De novo, não é isso, não é a nossa referência pensar no prêmio Nobel, mas eu só quero destacar que por dado nenhum
a questão de não pensar na questão étnico-racial, não pensar nesses números, não ficar preocupados por esse número, ela se justifica. Se você está preocupado com o Prêmio Nobel, se justifica. Se você está preocupado com a educação básica das nossas crianças do nosso país, se justifica. Se você está preocupado com as questões sociais, se justifica. Se você está pensando no aspecto humano, né, que é isso que a gente quer que realmente seja importante, se justifica. Então, a gente não escapa disso de maneira nenhuma. Quando a gente vê o número do Lattes, é um número assustador, você vai vendo as áreas, vai vendo essa diferença. Em todos eles, a questão étnico-racial, você vai ter pretos e pardos em menor número. Né? Mulheres, você tem uma certa variação, homens e mulheres, mas dentro das mulheres, mulheres pretas e pardas são menos. Dentro dos homens, homens pretos e pardos são menos. Quando você vai ver o mapa da violência, em todos os aspectos que você vê, os números de pretos e pardos que sofrem a violência são maiores. Então, esses dados, eles escancaram para a gente que há, sim, aqui um problema, que precisa ser feita alguma coisa que está sendo deixada aí para trás, e então ter números, ter esses dados objetivos, embora eles não falem sozinhos, não é? Mas eles revelam para a gente que a gente precisa investigar o que é que está acontecendo aqui. Muito legal, Mônica. Agora, o David quer fazer um comentário, eu estou vendo a mãozinha dele levantada, depois eu quero fazer um acréscimo, mas antes pedir para a Mônica baixar a mãozinha dela, que você está querendo monopolizar aí, né, Mônica? Permanentemente com a mãozinha levantada, né? Já conheço essa tática. Vamos lá, David. Boa, eu só vou fazer um complemento só ao que a Georgette trouxe para a gente, que eu concordo 100% também, com relação a preço da pessoa em si ou da diversidade, tá? Então vamos pensar o seguinte, a gente havia discutido também isso no nosso último papo, e a gente, quando eu levei isso para o meu time, né, sobre a questão de lucratividade, levei parte do estudo, na época a gente localizou algumas informações e eu passei para o time, logo depois daquele sem edição, Oswaldo, o que aconteceu? Na nossa discussão ficou bastante claro que, na verdade, não era para olhar para o lucro em si. E é isso que o empresário precisa ter em mente. Não é contratar diversidade, seja ela qual for, não é contratar diversidade com foco no lucro. O lucro, ele é uma consequência. E aí o que eu quero trazer para vocês é, no meu caso, por exemplo, tá? Como é que uma agência que se comunica, que faz comunicação para outros clientes, é formada de sua maioria branca? Cadê a opinião do preto em uma campanha? Cadê a opinião do LGBT em uma campanha? Cadê a diversidade em campanha? Né? Então, trazendo um pouquinho para vocês também sobre isso, a gente tem percebido muito, aqui a média de idade é de 25, 26 anos. É uma geração que não quer ser tratada como robô, principalmente na minha área. Tá? Eles não querem ser tratados, eles querem ser respeitados como indivíduos mesmo. E essa individualidade acrescenta muito no encontro de soluções criativas dentro do meu negócio. Então, às vezes, numa sala de reunião onde a diversidade é maior, você percebe um fomento, uma maior variedade de opiniões e soluções que antes você não teria, de pontos de vistas que antes vocês não teriam. Então, assim, isso para a gente tem feito muito sentido pelo lado da diversidade de soluções encontradas, não só para o nosso negócio, mas para os negócios dos nossos clientes. Então, quando eu vi o estudo, na época, eu também fiquei pensando assim, putz, até o próprio estudo, ele não é racista, mas ele coloca na minha cabeça que eu teria que contratar alguém pelo lucro, e eu não quero olhar só pelo lucro. Né? E eu acho que quando a Georgette traz isso para a gente, cara, não olhe pelo lucro, não concentre esforços nisso. Foi o que aconteceu com a gente na época, e isso mudou completamente a forma com que a gente enxergava a questão de diversidade internamente. Tá? Então, isso que fique ali um lembrete para todos os nossos colegas empresários daqui presentes também. E aí depois eu falo sobre meritocracia, que foi um dos temas também que eu me vi racista, mas não vou dar spoiler agora, não. Você introduziu aqui, David, nessa sua fala, um conceito que vai muito além do lucro, que é a questão de valor. Né? Na medida em que, e a pesquisa, eu realmente convido vocês a analisarem profundamente essa pesquisa da McKinsey, porque a McKinsey faz essa correlação com relação ao valor, que é entendido
entre aspas, é no lucro no longo prazo. Ou seja, como é que eu crio valor, seja para o meu ecossistema, seja para os meus funcionários, seja para os meus colaboradores, na medida em que eu tenho soluções criativas. E nesse aspecto, David, deixa eu colocar aqui, em meados de julho, agosto desse ano, aquele Instituto Locomotiva publicou um estudo informando que a população negra no Brasil movimenta, por ano, cerca de 1,9 trilhão de reais. Se a gente fizer a conta aí com os números de 2019, isso representou 26% do PIB do nosso país. Isso não é nada desprezível. Entretanto, muitos consumidores negros, consumidoras negras, não se reconhecem na comunicação das empresas, que é Seara, o arroz e feijão do dia a dia. Eles não se veem representados em campanhas. De novo, seguramente 1,9 trilhão de reais não é um valor desprezível. O que você acha? Qual é a tua opinião a respeito dessa situação, David? Legal. Bom, eu vou trazer algumas questões técnicas. Eu vou tentar resumir de forma bem lúdica para que todos consigam entender de forma fácil. Mas hoje, a inteligência artificial presente dentro de ferramentas como Facebook, Instagram, Google e tudo mais, elas estão trabalhando a favor da entrega do conteúdo certo para a pessoa certa. Então, pensa o seguinte, Oswaldo, quando uma empresa, uma agência, um profissional de comunicação coloca uma campanha no ar, tudo começa aí. Se ele não... Imagina o seguinte, então nós queremos vender esse álcool em gel, tá? E eu quero soltar uma campanha de álcool em gel. Eu posso construir uma campanha com 3 criativos, por exemplo. Eu posso colocar uma família branca, uma família parda, uma família preta, eu posso colocar uma família, enfim, uma família LGBT, enfim. Eu posso levar esses criativos, elevar o número de criativos produzidos para essa campanha, para que o próprio Facebook, o próprio Instagram consiga entregar para pessoas que de fato que se identificam mais. O que ele entende? Eu estou navegando então pelo meu Instagram e tudo mais, e acabei de passar por uma imagem que eu me identifiquei, que eu, preto, bati o olho e fez sentido para mim aquela imagem. E a partir daquele momento, o Instagram começa a entregar para pessoas que se parecem comigo aquele criativo, aquela campanha. Então, hoje, o mercado da comunicação digital está evoluindo para esse sentido, da entrega de mais criativos, de mais campanhas. Então, eu não preciso criar... Antigamente, eu criava um filme para a TV e aquele filme rodava o Brasil todo. Hoje, essa diversidade precisa ser pensada no ninho, tá? Por quem está produzindo, por quem está pedindo uma campanha, por quem está negociando uma campanha para ir para a rua. Tá? Então, hoje a comunicação, de fato, ela precisa olhar para todas essas verticais e os veículos de comunicação, principalmente os digitais, já conseguem fazer essa entrega de forma mais assertiva. Né? Então, lógico, e é engraçado, não sei se vocês já fizeram isso, mas não há uma segmentação hoje, por exemplo, para soltar uma campanha dentro de Facebook e Instagram para pessoas pretas. Para pessoas, não há essa segmentação, tá? Eu não consigo segmentar isso de uma forma tão perfeita. Então, a sugestão sempre vamos pensar em todo mundo, que faz sentido para o cliente, e dentro disso, não se limitar a um criativo só, a um filme só, a uma campanha só. Isso precisa ser trabalhada de forma mais ampla, tá? E respeitando todas essas questões. Então, veículos já estão também se antecipando não, já estão cuidando sim dessa questão, tá bom? Legal, legal. Ó, deixa eu fazer um comentário aqui com relação ao que eu tenho observado aqui nas mensagens, né? Jorgete, a tua fala de pessoa não tem preço, tem dignidade, está batendo aqui os altíssimos índices de Ibope, viu? Muito, muito legal esse conceito que você nos trouxe. E na esteira dessa questão das empresas, do emprego, né? Jorgete, algumas empresas do Brasil que estão obtendo bons resultados, principalmente na área de recrutamento e retenção de negros, né? Entendido como um binômio aí.
A que você atribui essa situação que é altamente desejada, né? Quais são as melhores práticas empresariais que você vem observando no Brasil nessa área de recrutamento e retenção de profissionais negros e negras? Ainda ressaltando que nós temos pérolas, né? Não, o colar não é muito grande, mas nós temos muitas empresas que já estão à frente. E eu atribuo a variáveis internas e externas. A primeira variável interna é o CEO metanoico, ou seja, aquela pessoa, aquele CEO, aquele C-level que alcançou um salto quântico na sua mente. Não é uma mudancinha, é uma mudança disruptiva. E você, Oswaldo, foi muito feliz quando convidou o David, porque ele representa um CEO metanoico, porque ele está trazendo o exemplo dele tranquilamente, dizendo, eu faço assim, eu reconheço. Então, quando o CEO tem essa mentalidade, e quando ele reconhece que preconceito é algo comum a todas as pessoas, inclusive a ele, o assunto começa a fluir de uma forma muito mais transparente dentro da organização. E aí nós partimos para o segundo ponto, que eu também considero, nessa escala, como muito importante, que é o enraizamento de valores. Porque o CEO, a organização, toda a alta direção já tem um conjunto de valores consensados. Mas esses valores, eles são coerentes, eles são convergentes com toda a linha de comando? Nem sempre. Então, o que o CEO pensa, muitas vezes, sofre um abaulamento no meio da, entre aspas, pirâmide, pela não convergência com os valores das lideranças, que são aqueles que estão mais próximos à totalidade das pessoas. Acha que ela está indo num bom caminho, mas muitas vezes ela tem entraves internos que ela mesma desconhece. Então, o enraizamento de valores é fundamental. Depois é o monitoramento da prática. Aquilo que eu tenho como discurso, realmente, lá na ponta, está sendo praticado, é o exemplo. E, com isso, você vai conseguir ter um ambiente inclusivo e liderança inclusiva. E essas práticas, elas já estão sendo, vamos dizer assim, avaliadas por algumas instituições de peso. Por exemplo, nós temos aqui o recenseamento de funcionários, é uma prática que as empresas começam a ser avaliadas. As formas de recrutamento, como também falou aí o nosso querido David, particularmente, eu acho que o recrutamento totalmente digital, que algumas pessoas falam online, falam às cegas, que eu prefiro chamar de outra forma, porque senão eu vou estar me referindo a uma deficiência, eu vou estar rotulando o recrutamento a uma deficiência. Então, quando você tem esse tipo de artifício no recrutamento, você está reconhecendo que os seus profissionais que fazem a captação, eles não estão ainda preparados para atenderem as pessoas sem os seus vieses inconscientes aflorados. Então, esta ferramenta de recrutamento, na minha opinião, ela só faz retardar o que é o necessário, que é falar de vieses inconscientes, é falar que todos nós temos, e apresentar alternativas para cuidar desses vieses inconscientes. Então, essa tem sido uma prática muito importante nas empresas que estão indo à frente nessa relação. Não só com a questão racial, mas reconhecer que todos nós temos preconceitos, que todos nós temos os nossos vieses e apresentar alternativas de identificação e cuidado desses vieses. E a capacitação e a ascensão profissional é um terceiro ponto pelo qual essas empresas estão sendo avaliadas, né? E todo esse ponto,
ele mostra o quê? Poucas empresas estão conseguindo ter uma pontuação superior a 6 em um total de, no máximo, 10 pontos. Então, o que nós queremos dizer com isso? Temos poucas empresas que estão fazendo, que estão tomando essa iniciativa. A iniciativa passa, primeiro, pelo C-Level, pelo CEO da empresa, depois enraizada em todos os níveis da liderança, e aí o trabalho vai ser demorado. E essa liderança, depois que ela entende que a inclusão traz resultados, porque ela entende que ela não pode abrir mão de pessoas diversas dentro da sua equipe, aí é somente fazer com que esses conceitos e essas práticas sejam percebidas e sejam comuns à totalidade. Esse caso que aconteceu no supermercado Carrefour, lá no Rio Grande do Sul, havia uma funcionária filmando o massacre. E ela, aliás, próxima ao massacre. E ela se dirigiu de uma maneira grosseira a uma outra pessoa que estava fazendo a filmagem, porque agora é assim, né? Então, é ao vivo e a cores. Então, o homem estava sendo massacrado, uma pessoa estava filmando, e a funcionária chegou e, em vez de intervir junto aos opressores ali, ela foi contra quem estava filmando. Então, isso quer dizer o seguinte: nesta empresa, que é uma referência, que nós respeitamos, está faltando rever todos esses conceitos para todas as pessoas. Isso tem que ficar claro como o bom dia. Aqui não admitimos. E uma frase que eu acho assim, muito emblemática nas empresas é quando você chega assim, na entrada, normalmente você vê lá um quadro: aqui o nosso maior bem é o ser humano. Aqui somos todos iguais. Essa frase, aqui somos todos iguais, ela decreta o fim da possibilidade de você falar sobre diferenças, sobre diversidade. Porque se somos todos iguais, eu, preta, entrando num ambiente que está lá, somos todos iguais, eu vou ter que recontar a história da escravização, eu vou ter que recontar a história das coisas, porque nós não somos iguais. Então, isso é muito importante, porque as pessoas, elas temem falar da sua característica, porque aqui somos todos iguais. Então, ela não vai dizer que ela é negra, ela não vai dizer que ela é LGBTI+, porque somos todos iguais. Nós não somos todos iguais, somos todos diferentes, seres únicos, seres originais, somos iguais em direitos. Isso sim, nós só somos iguais em direitos, a ter acesso àquilo que nos é devido como cidadãos. Quanto ao resto, quanto à nossa aparência estética ou as nossas características internas, subjetivas, nós temos que saber e nós temos que nos orgulhar de sermos diferentes. Externamente, um outro fator que eu vejo que está alavancando as empresas a tomarem uma posição mais avançada é a sustentabilidade, é o ESG. Agora nós temos os investidores, nós temos os consumidores atentos ao comportamento das empresas e à performance dessas empresas quanto a meio ambiente, social e governança. E, principalmente, as gerações mais jovens, a Y e a Z, ela acompanha isso e ela quer que isso seja preservado. Então, eu atribuo a essas questões, entre outras. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu estou adorando isso aqui, tá? Juliana, para você não me puxar a orelha, quanto tempo mais nós temos aqui? Nos posicione. E eu falei para vocês no início, hein? Eu não ia ler o currículo dos painelistas. Vocês estão observando que as observações, as construções feitas aqui, falam por elas mesmas a respeito da qualidade do naipe desses painelistas convidados aqui, hein? Quanto tempo eu tenho mais aqui, Juliana? 7. Só? Mas eu vou mais. Está muito 7 bom. horas. Era Então, vamos 8. lá, vamos lá. 7 horas.
Eu quero fazer um comentário aqui nessa última parte da sua fala a respeito dos aspectos externos que motivam as transformações das corporações. Eu fui, durante muitos anos, executivo de uma multinacional americana e, em determinado momento, a minha empresa foi altamente, profundamente questionada do porquê que havia essa dicotomia, essa grande diferença, a quantidade de executivos negros nas suas matrizes fora do Brasil e a quantidade diminuta de executivos negros aqui localmente, num quadro flagrante de um contraste de representatividade, né? Isso fez com que a empresa que eu trabalhava, que já vinha, obviamente, desenvolvendo vários programas, fizesse uma aceleração desse desenvolvimento e aumentasse a amplitude dessas questões relacionadas à diversidade. Então, eu só fiz esse comentário para pontuar que os aspectos externos, as forças externas, têm um papel fundamental nesse processo de transformação. E aqui, pessoal, eu quero fazer uma citação. Eu estou vendo que a Maureen está com a mãozinha levantada lá. Eu quero mencionar a participação da Maureen. A Maureen, para quem não conhece, é a nossa secretária municipal da Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia, aqui de São José do Rio Preto. E, nessa oportunidade, a Maureen está representando o nosso prefeito, Edinho Araújo, aqui nesse nosso painel. Gostaria de brevemente passar a palavra para a Maureen. Aguenta um pouquinho aí, David, que eu já pego você aí. Maureen, por favor. Bom dia a todos, tudo bem? Dá para ouvir? Eu cumprimento a todos, eu sei que é uma conversa entre empresários, o que é fundamental, tratando de empregos, eu acho fundamentalíssimo ainda, se é que existe o termo aí para isso, mas é tudo muito importante. Nós contribuímos aqui em Rio Preto com uma secretaria que desenvolve trabalho muitas vezes intersecretarias, com ações intersecretarias, como é o caso da Secretaria da Educação, onde nós temos, só para citar, uma capacitação, uma formação continuada de professores da rede municipal de ensino para tratar todas essas questões já desde o início da educação das nossas crianças aqui em São José do Rio Preto. Então, esse trabalho vem sendo feito há mais de 2 anos. Eu acho que é um trabalho ao qual eu me interesso muito, invisto muito e acredito muito nele. Eu acho que nós temos que iniciar lá com as nossas crianças e fazer esse trabalho aí, e os professores é que têm mais condições disso. Então, é uma das ações da Secretaria. Eu poderia citar outras, mas eu acho que o dia hoje é dos empresários e do emprego. Então, um abraço a todos, um abraço do prefeito Edinho, viu? E lembrando sempre que São José do Rio Preto é pioneira nessas questões, é uma secretaria pioneira no país, porque trabalha com políticas para mulheres, pessoas com deficiência e as questões étnico-raciais. Temos que avançar muito ainda, mas a gente tem um trabalho já iniciado há 15 anos aqui em São José do Rio Preto. Obrigado, Maura. Obrigado pela tua contribuição e obrigado pela constante disposição de desenvolver ações e iniciativas aí conjuntas com a nossa associação. David, você ia fazer um comentário aqui, por favor. Boa. Prometo ser rápido, mas vou pegar um ganchinho só na Georgette para que a gente deixe claro uma questão que também foi levantada naquela ocasião, Oswaldo, que a gente conversou, que é a questão da meritocracia. Georgette é muito feliz em trazer para a gente que somos todos diferentes, iguais apenas em direitos. E aí me fez lembrar de uma conversa nossa, onde Mônica, você e Daisy expuseram ali para mim uma questão, que é o seguinte: meritocracia
para pessoa tratar todo mundo com as mesmas metas e com o mérito e com o cuidado, com o mesmo cuidado, faz sentido, já que elas não tiveram as mesmas oportunidades e as mesmas condições de entrada, seja de uma questão educacional, uma questão de formação, uma questão interna mesmo. Ela teve, de fato, todas as mesmas oportunidades que um branco teve. Então, por que você está julgando ela com a mesma medida de alguém que foi privilegiado em sua educação, foi privilegiado em toda a sua jornada? Então, quando a gente entrou nesse assunto, né, fez lembrar dessa questão e uma revisão de metas e de julgamentos que nós tínhamos internamente, justamente por isso, porque julgar as pessoas da mesma forma também é racista, né? É uma atitude racista nossa. E olha, aqui deve ter vários empresários também, vocês devem estar se olhando e falando assim, como eu sou racista em vários pontos sem perceber, né? Porque esse é o problema, na verdade. O que a gente tem visto durante essa jornada toda é que, às vezes, o fato da gente não ter prestado atenção e não ter se dado o trabalho de aprofundar um pouquinho mais nessa questão fez com que a gente também favorecesse. A gente pode não ter sido racista em si, mas a gente favoreceu sim o racismo dentro da nossa organização. E também quero só fazer um complemento sobre a questão do continuado, até do que a Malvin trouxe para a gente, que de fato, na loucura do dia a dia, muitas vezes não te sobra tempo para acompanhar tudo o que acontece na operação. Então, imagine que ter um processo de onboarding de colaborador bem estruturado, com todas as premissas documentadas, e ter reuniões periódicas, que sejam trimestrais, que sejam, tá? Não estou falando de algo quinzenal, não, mas para tratar assuntos como esse, e sobre como todos os outros, né? Faz muito sentido e aumenta demais a satisfação do colaborador. Entenda que isso, pelo menos aqui na agência, a gente implementou um grupo, chama um grupo de estudo, é um grupo com uma psicóloga. Se alguém que conhece o Grupo Amor Exigente, basicamente é isso, é uma terapia em grupo, tá? Com 1 hora disponibilizada para o colaborador, para eles tratarem assuntos específicos. Isso aumentou a produtividade e a satisfação deles com a agência em si. Então, todas essas questões aumentam satisfação, aumentam produtividade, não pelo lucro, mas aumentam produtividade. O cara trampa tranquilo, feliz, sabe? Ele fica contente em trabalhar num lugar assim. Ontem uma colaboradora nossa comentou que ela recusou 2 propostas de emprego por trabalhar em um lugar que está começando a olhar não só para essa questão de diversidade, mas para a questão também da depressão, da ansiedade, esse trabalho remoto maluco que a gente está vivendo agora, esse novo momento. Então, de novo, não é pelo dinheiro, nunca foi pelo dinheiro. Eles trampando mais felizes, vão rodar mais liso, você vai, como empresário, vai ter menos dor de cabeça, você vai ter uma equipe mais feliz, rodando em velocidade de cruzeiro. Isso não tem preço que pague. Pessoal, tudo que é bom tem aquele gostinho de quero mais quando termina, né? Cara, eu ficaria aqui 7, 8 horas debatendo, mas eu não quero ser levar um puxão de orelha aqui da Juliana. Então, pessoal, eu quero... Primeiro, Juliana, vai, puxa a orelha, vai. Eu queria apenas que aqueles e aquelas que gostariam de se manifestar aqui, por favor, façam os seus comentários. A riqueza a qual nós fomos submetidos aqui nessa 1h15 minutos foi tremenda. Eu tenho muito a agradecer a Georgette, a Mônica, ao David, a todos e a todas que participaram aqui desse evento, e fica com aquele gostinho realmente de quero mais aqui, né? Agora, fundamentalmente, esse alimento que nos nutriu ao longo dessa 1h15 aqui, possa servir como uma renovação das nossas energias para fazer frente a esses desafios que nos são colocados quando falamos sobre racismo, sobre discriminação. E possam fazer com que nós elevemos o nosso patamar diante dessas questões de desigualdade. E que também possamos estender as nossas mãos àqueles e aquelas que se encontram
em patamares diferentes dos nossos. Eu, mais uma vez, quero agradecer a vocês e, subvertendo a ordem aqui, Juliana, aguenta aí, quero abrir para quem quiser e desejar fazer aqui os seus comentários, antes que eu passe aqui para a Georgette, a Mônica e o David, para suas considerações finais. Estou vendo aqui a Sueli do Nascimento, querendo fazer uma observação. Por favor, Sueli. Olá. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, minha irmã. Que bom. Georgette, assim, muito obrigada pelas suas palavras e efetivamente eu trabalho numa empresa de tecnologia e você está lá numa das primeiras pessoas para a gente convidar para falar um pouquinho para a gente de trabalho na SAP aqui em São Paulo. David, eu trabalho numa área de desenvolvimento de software. Então, eu trabalho com projetos. Eu preciso que exista o produto, né, para que o vendedor coloque à disposição, né, e atenda também os nossos clientes. E aí, pensando em projeto, não quero te deixar numa má situação, mas além desse grupo que você falou que constituiu, né, para tratar aí da saúde dos seus colaboradores, eu assisti aquela conversa que você teve com o Oswaldo, que você teve com a Deise e aí com a Mônica, né? E aí, assim, na prática, o que você pretende, alguma coisa, conta pra gente alguma coisa que você fala assim, olha, bom, você estar aqui hoje, eu já entendo que é uma mudança enorme e eu queria te agradecer pelas suas palavras, assim, estou aqui encantada pela sua posição e o posicionamento da sua empresa. Mas, assim, o que você pode contar pra gente de algum projeto que você tá ali no prelo, sabe? Que, assim, vai sair aqui nos próximos dias, pensando tanto na sua empresa quanto no ecossistema, né? Porque eu também acredito que você não vai parar aí, né? Já está influenciando as pessoas, então acho que vai influenciar também os seus fornecedores, os seus clientes. Conta pra gente alguma coisa que você está pensando em fazer e que você possa, obviamente, divulgar aqui pra gente. Legal, Sueli. Bom, algumas atitudes foram tomadas logo depois daquele episódio. Foi depois daquele episódio que nós contratamos uma assessoria de RH e passamos para eles todas as premissas das vagas que nós gostaríamos de preencher. Uma delas foi, de fato, a contratação exclusiva de pretos. Então, David, mas é racismo isso, não é racismo? A gente não quis entrar nesse mérito e a gente passou essa missão para eles. E, de fato, a gente nas últimas semanas da pandemia para cá, né? Eu acho que, se eu não me engano, umas 10 pessoas, eu não tenho esse número exato, mas que se autodeclaravam pretos. O que a gente percebeu, deu mais trabalho para achar. A verdade foi essa. Mas uma coisa que eu percebi, eu sempre tive que formar aqui dentro. Então, não fez diferença para a gente trazer alguém com uma formação um pouco inferior, mesmo que em alguns casos essa formação era até superior à de vários brancos que eu contratei anteriormente. Segunda coisa que aconteceu foi a gente tem um time de cultura aqui dentro que ele rotaciona a cada 3 meses, tá? Ele é responsável pelos nossos happy hours, que agora não estão acontecendo por conta da pandemia, mas eles são responsáveis por demandas internas, de problemas internos que acontecem, eu empurro para esse time, e esse time, que é formado por pessoas com diversidade de verdade, né? Então, sempre é necessário ter um preto, sempre é necessário ter um LGBT, sempre é necessário ter alguém de alto escalão e de baixo escalão, então isso é sempre conduzido dessa forma, e a gente propôs para eles a criação de uma denúncia, de um formulário de denúncia, também de ações que eles percebem. Por quê? No começo do ano eu era em 40, hoje eu bati 65 pessoas, e eu perdi um pouco do controle, não consigo falar com as pessoas assim como eu falava no passado. Então isso para mim foi um problema. Então criar esse canal de comunicação direto comigo, com meu sócio e tudo mais, sobre essa questão, também fez que a gente recebesse não só esse tipo de denúncia, mas denúncia de assédio não só brincadeirinha boba, mas denúncias de
ansiedade, e aí é por isso, distúrbios de ansiedade. Essa pandemia, eu não sei nos mercados de vocês, mas no meu mercado, a gente está rodando remoto, tá? Então tem 30% do time só aqui, os outros 70% estão rodando de casa. Um aumento de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, absurdo numa juventude que eu não enxergava isso acontecendo antes. E não estou colocando a culpa na pandemia, pelo amor de Deus, pode ser sim. E aí eu comecei a me cobrar do tipo, estou formando uma juventude, estou formando um problema, estou criando um problema para os meus funcionários. E aí nós contratamos essa psicóloga que veio de ideia do time de cultura. Eles sugeriram, então, um grupo de apoio interno tratando pessoas que se sentirem à vontade de participar de um grupo de apoio. Então, serão grupos de 6 a 8 pessoas, com juramento, assim como no grupo do Amor Exigente. Convido a todos a conhecerem, porque é incrível a didática, a metodologia dos caras é muito legal. Então, imagine que são de 6 a 8 pessoas que não rotacionam, tem um mediador, e eles vão falar de problemas tanto do negócio como de casa, e vão estabelecer metas para serem resolvidas nas próximas semanas, pessoais e profissionais. Então, e aí, de novo, a gente aqui trata diversidade não só com essa vista do preto, do branco, então a gente tenta tratar de forma geral, porque até mesmo disso a gente percebeu uma coisa, quando a gente levou isso para o pessoal sobre o preto, para o RH a respeito do preto, eles também me cobraram sobre ter um processo seletivo exclusivo para LGBTI, enfim. Então tudo aí a gente começou a falar, opa, também não posso ser tão nichado assim. Mas esse nicho desse ano já me ajudou bastante a resolver um problema da contratação, que eu não tinha contratações de pretos aqui por conta desse problema da indicação. A minha indicação aqui sempre reinava. Preciso contratar alguém. Eu conheço alguém para vir. E aí, era sempre do círculo de amizade. Legal, David, muito obrigado. Na realidade, a gente compartilha, né, as experiências. Então, ouvindo o que você faz, o que você vai fazer, a gente também tem a chance de copiar. A gente adora copiar, mas a gente também adora falar o que a a gente faz. Então, se você precisar da gente, conte conosco aqui. Né? Com certeza. Farei contatos. Obrigado. Muito legal. Pessoal, obrigado, Sueli. David, eu ouvindo você falar aqui, sem falsa modéstia, eu sinto um certo orgulho de ter podido contribuir minimamente para esse teu processo. Eu acredito que a Mônica sinta alguma coisa semelhante aí, e a Deise, que eu vi que levantou a mãozinha aqui, igualmente se sente agradecida e valorizada por ter podido contribuir. Deise, você tinha levantado a mão, esse aqui ia fazer um comentário. Não sei se a Deise ainda está aqui. Se não estiver, eu passo então a palavra para as considerações finais aqui, a Georgette, a Mônica e o David, mais uma vez agradecendo a vocês três por dispensar aqui para nós o seu tempo valoroso e também compartilhar conosco essa riqueza de conhecimento que vocês trouxeram. E agradeço também a participação de todas e de todas aqui nesse nosso painel, seguramente muito enriquecedor. Georgette, por favor. Adorei. Não precisa agradecer, porque foi um ganha-ganha mesmo. E o conteúdo que você conseguiu levantar, porque aí tem o mérito do moderador também, né? Parabéns, São José do Rio Preto. Estão de parabéns. E em nome da minha empresa, porque eu também sou uma microempresária, a Georgette Lemos Pesquisas e Serviços, eu quero dizer o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa por sua cor, por sua crença, etc. Se nós aprendemos a odiar, nós somos também passíveis de aprender a amar. É apenas um trecho do Nelson Mandela, né? Então, na minha trajetória, eu optei por tentar contribuir com as pessoas, fazendo com que elas repensem aquilo que lhes foi ensinado como o certo, porque não existe só o certo, existe também o errado, né? Então,
eu espero que eventos como esse, dessa qualidade, possam ser proliferados por outras associações congêneres, porque nós estamos realmente num momento de virada. Já tivemos o momento do ódio, já tivemos o momento do poder pelo ódio. Eu temo que o medo de perder o poder de algumas pessoas, que esse medo de perder o poder possa nos levar a um embate nada agradável. Então, unamo-nos e que empresários como o David sejam muitos por aí. Muito obrigada. Muito obrigado, Georgette. Mônica, suas considerações finais, por favor. Mais uma vez agradeço, confirmo o que a Georgette disse, é um ganha-ganha, né? E também parabenizo o Oswaldo, sempre com as atividades que a gente participa junto, tem sido sempre um motivo de aprendizado muito grande. Muito obrigada, Oswaldo, e obrigada à CIRP por essa oportunidade. Para deixar uma palavrinha final, eu diria que gostaria que todos nós saíssemos daqui num processo de desnaturalização. Se a gente sair um pouco incomodado, fazendo uma segunda pergunta, não deixando de falar, olha, é assim mesmo, né? E deixa, esse que é o natural, é desse jeito, não é natural que a gente tenha essa representatividade pequena, não é natural que a gente tenha essa diferença nos dados em relação à população negra e às mulheres também. Então, que a gente não trate as coisas, essas coisas, né, em especial em relação à questão étnico-racial, com naturalidade, né? Não é natural. E se não é natural, a gente pode mudar. Já mudamos antes, muitas coisas para melhor, infelizmente algumas coisas retrocedemos também, mas certamente conseguimos mudar, né? Então, mais uma vez, cumprimento Georgette e David, reencontrá-lo, David, é muito bom, animador ver um empresário, né, com esse espírito que também possa ser multiplicado, e animador também ver alguém que se preocupa, como Georgette, com essa questão empresarial, né, de assessoria, de consultoria, de tudo mais, com essa visão. Então, fico muito contente e sei que, nesse sentido, né, a gente da universidade também tem muito o que caminhar e também está num processo de transformação, porque também estamos na sociedade e, da mesma forma, né, precisamos mudar muita coisa e também sofremos muitas coisas e processos dessa mudança. Muito obrigada, Oswaldo, mais uma vez, um grande abraço. Até a próxima, David e Georgette. David, tua palavra final, meu caro. Gente, eu queria só agradecer, ouvir a Georgette e a Mônica falando, sempre, eu já conhecia a Mônica e sabia do tamanho do conteúdo, fiquei encantado com a Georgette. Eu acho que eu li um comentário que a Georgette é uma poetisa e, cara, pode falar o dia todo que a gente vai ouvindo, sabe? E a gente cresce muito ouvindo vocês. Oswaldo, muito obrigado pelo convite. A CIRP, obrigado pelo convite. Sintam-se de casa quando precisarem da gente. E, espero ter trazido para vocês alguns ensinamentos de algumas práticas que a gente vem fazendo, que não são todas que a gente conseguiria fazer, mas que é o primeiro passo. E espero que vocês também entendam que depois que a gente implementou algumas coisas, a gente percebeu, não é perda de tempo, não é custo, não é jogar a conversa fora, o colaborador gosta disso, o mercado gosta disso, e o teu coração vai gostar de fazer isso também. Eu acho que o primeiro, o que a Mônica trouxe, que é desnaturalizar isso, não é comum, não é normal, não deveria ser. E você se enxergar como uma pessoa com um comportamento racista em algum grau, vai te dar clareza de que você precisa, de fato, mudar alguma coisa. Espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Muito legal. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos e a todas. Estamos encerrando esse evento. Juliana, seja boazinha comigo. Eu sei que eu estourei o tempo, etc. e tal, mas eu acho que valeu. Foi uma interação muito profunda e muito, muito rica. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Tenhamos todos aí um bom restante de dia. Até logo. Obrigada.